Joia, galera, bora continuar? Aula 3 do terceiro ano. Na aula 3 do terceiro ano, nós vamos falar sobre cadeia alimentar. E durante essa aula, nós vamos já passar as atividades, fazendo um misto aí da aula 2, que está aqui no canal também, e dessa aula 3 que eu vou ministrar agora, ok? Então se liga aqui para resolver as questões destinadas a estas aulas, você vai precisar da aula 2 e da aula 3. A aula 2 está aqui no canal e a aula 3 é essa aqui. Nós vamos começar falando que cadeia alimentar é uma sequência de seres vivos onde um se alimenta do outro. Simplesão. É a sequência de seres vivos onde um se alimenta do outro. Isso é o conceito de cadeia alimentar. Só que a cadeia alimentar tem basicamente 3 tipos de componentes. O primeiro deles se chama produtor. O produtor é sempre quem inicia uma cadeia alimentar. Uma cadeia alimentar só pode ser iniciada por um produtor. O produtor, geralmente não, ele é um vegetal ou uma alga. Ele é um vegetal ou uma alga. Por quê? Porque vegetais e algas, são capazes de produzir os seus próprios nutrientes através da fotossíntese. Algas e vegetais não comem outro ser vivo. Algas e vegetais produzem o seu próprio alimento através do processo de fotossíntese. Por causa disso, que nós dizemos que eles são produtores e são eles que iniciam a cadeia, porque não tem como ter ninguém antes deles, porque eles não se alimentam de ninguém. Depois dos produtores, vêm os consumidores. Esses consumidores funcionam da seguinte forma: tem o consumidor primário, que é quem come o produtor. Esse consumidor primário ele tem que ser herbívoro, ou seja, se alimentar de vegetal, porque ele tem que comer o produtor, ou ele pode ser onívoro, que come carne e vegetal. Mas de um jeito ou de outro, esse consumidor primário precisa comer vegetal. Então ele é herbívoro, que come só vegetal, ou ele é onívoro, que come carne e vegetal. Mas que ele tem que comer vegetal, ele tem que comer vegetal, que é o consumidor primário. Do consumidor secundário para frente, que aí o consumidor secundário come o primário. O consumidor terciário come o secundário. O consumidor quaternário come o terciário. Então, do segundo consumidor para frente, são todos carnívoros, porque vão comer animais. Eles podem ser carnívoros ou onívoros, que lembra, come carne e vegetal. Mas tem que ser um animal que se alimenta de outros animais. E aí vamos lá para a primeira pergunta dentro da nossa aula. Você vai colocar assim, ó. Explique o que são os produtores e por que eles iniciam a cadeia alimentar. Pergunta de número 1. Explique o que são os produtores e por que eles iniciam a cadeia alimentar. Certo? Depois que a gente já explicou que são os consumidores, vem o terceiro componente da cadeia alimentar, que são os decompositores. Decompositores são algas e fungos. O que eles fazem? Quando o animal ou a planta morre, essas algas e fungos vão decompor, apodrecer esse animal, essa planta que morreu. E a matéria orgânica dele vai ser devolvida para o solo. E do solo é utilizado novamente através da terra pelo produtor. Então os decompositores eles acabam fazendo com que a matéria orgânica ela possa ser reciclada, ela volte para o início, volte para o produtor. Porque como eles decompõem a matéria e vai para o solo, volta para o produtor, ok? Então esses são os 3 componentes da cadeia alimentar, que são os produtores, os consumidores e os decompositores. Vamos então para as perguntas 2 e 3 que você vai colocar no seu caderno. Pergunta de número 2. Explique qual é a função dos decompositores. Explique qual é a função dos decompositores. Bacana? Legal. E a questão de número 3, você vai precisar assistir a aula 2 para respondê-la, tá? A questão de número 3 é a seguinte. Dê o conceito de nicho ecológico, biótico e abiótico. Dê o conceito de nicho ecológico, biótico
e abiótico. Você vai encontrar isso lá na aula 2, que está aqui no canal também do terceiro ano. Bacana? Então, olha lá no link o e-mail, a data de envio, e estou esperando a sua atividade. E até a nossa próxima aula.